Abra sua Bíblia, por favor, Cantares capítulo 6, a partir do versículo 10. Perdão, só o versículo 10. Cantares capítulo 6, versículo 10. Livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10. Muito fácil você achar Cantares. O segundo maior livro da Bíblia é Isaías. Achou Isaías, que está um pouquinho para frente do meio, volta, achou Cantares. Achou Salmos, vai um pouquinho mais para frente, vai ter mais uns 4 livros poéticos aí, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó é antes. Então, 3 livros você acha. Então, achou Salmo, vem trazendo 3 livros, você acha. Achou Isaías, volta um livro, você acha. Isaías e Salmos são os maiores livros, né? Capítulo 6, versículo 10. 6, 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Eu vou repetir a leitura. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Quem é esta? Amados irmãos, eu tive que seccionar aquela sequência que nós estávamos fazendo, conversando, ministrando, orando em cima de Marcos, para poder falar sobre aquilo que Jesus vai fazer a partir do versículo 7 do capítulo 6 de Marcos. Como eu disse no domingo passado, o anticlímax da narrativa e a Bíblia Sagrada, ela é simplesmente maravilhosa. Texto muito bem escrito, apesar de ser de fácil acesso a qualquer pessoa, né? Não é um texto bem escrito na questão de confundir as pessoas que o leem, mas de esclarecer. Então nós temos então uma proposta que no capítulo 5 de Marcos, eu estou falando de Marcos, para aqueles que estão acompanhando, né? No capítulo 5 de Marcos, nós temos um ponto alto da história, um ponto alto da mensagem. E qual é esse ponto alto? Jesus, eu disse isso também domingo passado, Jesus viaja de barco, naviozinho pequeno, 23 quilômetros de Cafarnaum a Gadara. Chega em Gadara, encontra as pessoas lá que estão possessas de demônio, 2 homens que moram em cemitérios, e Jesus expulsa esses demônios, mantém aqueles homens ali para dar testemunho em Gadara. Depois ele volta no mesmo dia para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, ele recebe uma notícia de que um homem da sinagoga, um dos principais da sinagoga de Cafarnaum, vem até ele e recebe a notícia que essa menina está doente, que a filha dele está doente. E aquela menina, com a doença para a morte, Jesus vai até a casa dela, vai caminhando para a casa. Aí no meio dessa narrativa, entra como se fosse um parêntese a narrativa de uma mulher importantíssima na Bíblia Sagrada. Uma mulher que, se formos comparar com Jairo, ela é anônima, Jairo teve seu nome citado. Ele era homem e por ser homem ele tinha vários privilégios na sociedade e ela, mulher, não tinha os mesmos privilégios. Terceiro lugar, ele tinha por si próprio 12 anos de felicidade do lado da sua filha, e ela tinha 12 anos de tristeza com a sua doença. Os comparativos são muitos, né? As diferenças são muitas,
Mas uma coisa foi igual: o tratamento de Jesus. Jesus tratou aquela mulher da mesma forma que tratou a filha de Jairo. A mulher não tinha recursos. Jairo provavelmente, alguns estudiosos dizem que Jairo, ele era administrador da sinagoga. E eles não punham pessoas sem recursos para administrar a sinagoga. O administrador da sinagoga, provavelmente, como de costume, ele era uma pessoa abastada porque vivia de comércio, e uma pessoa muito bem de vida, de situação. Aquela mulher fora empobrecida devido à sua doença. Gastou o dinheiro que ela tinha com médicos. E ele não. Ele tinha recursos. Ela era empobrecida. Jesus tratou os dois da mesma forma. E aí então, foi o que nós falamos domingo. Nós enfrentamos o anticlímax. Qual foi o anticlímax? Agora Jesus sai de Cafarnaum, anda 30 quilômetros aproximadamente, retorna à sua cidade de Nazaré, e olha, observe, ele já dá uma segunda chance dentro do ministério dele para Nazaré. Ele já tinha passado por ali um ano antes. Chegando lá, irmãos, no primeiro ano, eles queriam jogar Jesus de um precipício. No segundo ano, ninguém creu nele. E eu falei da questão da familiaridade, de você estar na igreja e sem muita expectativa de receber de Deus. E hoje, pela manhã, eu reforcei esse pensamento. Queridos irmãos, uma das causas que a igreja vive um período de mornidão, me perdoe a expressão, mas é isso mesmo. Se você crê do jeito que eu creio na Bíblia, você vai ver que a igreja de Laodiceia é um reflexo da igreja da última hora. Rico sou, de nada tenho falta. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? Lugar para estacionar carro. Vai dizer que tem algum pobre aqui dentro, irmãos? Não temos pobre mais. Pobre, do jeito que a igreja era antigamente, não temos mais. Hoje nós temos recursos tecnológicos, recursos intelectuais. Hoje qualquer, assim, pessoas mais simples têm acesso a coisas que alguns anos atrás era impossível pessoas terem acesso. Rico sou, de nada tenho falta. Nós temos vivido isso. Mas Jesus, aquela passagem por Nazaré, ela foi didática. Porque logo depois dessa passagem, ele envia discípulos. E separou discípulos. A gente acha que Jesus só tinha 12 discípulos. Não tinha muito mais. E separou 70 pessoas, 2 a 2, e enviou para cada região. Os missiólogos costumam dizer que 35 pessoas ou povos foram as 35 nações que saíram de Noé. Você se lembra que o mundo foi reconstruído? Pois bem, se você for lá contar os filhos de Noé que se espalharam, dá exatamente 35. E Jesus faz essa referência missiológica. Ele olha e fala assim: olha, eu estou enviando vocês a praticamente todas as nações. Todas as nações. Mas vocês têm que saber que o evangelho vai ser altamente recepcionado em corações que vão falar: isso que eu precisava. E há lugares que vocês não vão ser recebidos. É por isso que eu vim a Nazaré, para que vocês entendessem isso, que existe incredulidade, que existe pessoas de coração duro, que existem pessoas tristes. Irmãos, e antes de continuar falando sobre essa questão, essa semana me subiu essa passagem no coração e eu falei: é sobre isso que eu vou falar domingo. Porque eu tenho que tratar com a igreja, eu tenho que falar com ela, principalmente dessas questões de frutos. Frutos, muitos deles caíram das árvores. Frutos, muitos deles ainda são verdes para serem colhidos. E a gente não sabe espiritualmente quem está verde, quem está maduro, quem está no tempo certo, quem não está. Frutos é isso. E de repente a gente pega um fruto que ele ainda está verde.
e a gente tenta processar um fruto verde, o que vai acontecer? Não dá mais, não vai ter as mesmas propriedades de um fruto maduro. E se a gente, às vezes, passar do tempo, a gente vai ter um fruto azedado. Culpa nossa também, não estou botando a culpa em ninguém, estou falando da igreja. Culpa nossa também. Passou muito tempo, desgastou, a pessoa ficou muito tempo sem expectativa, ou criou uma expectativa que foi frustrada. Aí às vezes alguém vem me falar, pastor, fulano de tal está com muito problema. E eu falei, irmão, eu sei. Mas calma aí, pastor, isso, senhor. Irmãos, por favor, eu vou fazer 2 pedidos a você. O primeiro, não me apresente políticos. Terça-feira eu já tive que esse ano é ano de eleição. Terça-feira eu já tive que atender mas veio direto a mim. Mas se você me apresentar alguém que é seu candidato, eu vou ter que receber a pessoa. Eu vou ter que conversar com ela. Eu vou ter que educadamente dispensá-la. Né? Eu já tenho uma certa tarimba para dispensar as pessoas educadamente, principalmente político, né? Político. Dispensá-los educadamente, e vendedor também. Mas sem a pessoa fica muito triste comigo, porque político também nessa época não pode ficar com raiva de mim não, só depois, se ele ganhar ele vai ficar com raiva, por enquanto não, por enquanto eu estou tranquilo. E o segundo pedido que eu lhe faço é, não me chame achando que eu vou te ajudar a lamber feridas, desculpa a expressão que é ruim, mas não me chame para isso. Eu não vou passar a mão na sua cabeça se você estiver errado. Eu não vou dizer para você que o evangelho é doce, se ele para ti não vai ser. Eu não vou aplicar para você princípios da palavra de Deus adocicados. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. E se você quiser ouvir o que a Bíblia diz, eu vou ter o maior prazer de visitar a sua casa. Mas se você for falar para mim, pastor, olha, por favor, me ajuda a chorar, porque a Bíblia fala, chorai com os que choram. Calma aí, querido. Chorai com os que choram, mas de forças externas, incontroláveis. Tem coisa que a pessoa está chorando por culpa sua. Por culpa sua. Quando a pessoa toma uma decisão lá atrás, perdeu o controle, a gente vai chorar junto. Mas quando a pessoa, ela não reage, ela não toma alguma, ela não consegue reagir, só depende dela se render aos pés de Jesus, só depende dela fazer, querido, o que eu vou fazer lá? Eu não vou dobrar o joelho para a pessoa, eu não vou dar conta da vida dela, nesse sentido, eu não vou conseguir virar e falar assim, olha, eu vou me arrepender por você e quem sabe, né? Metade do meu arrependimento vai te alcançar. Não vou conseguir fazer isso, querido. Tem processos que é você quem tem que fazer. Tem processos que a própria pessoa tem que fazer. Tem processos que somos nós que temos que tomar a decisão. Somos nós que temos que tomar a decisão. E não vai ter escusas diante de Deus. Não haverá desculpas diante do Senhor. Ninguém vai conseguir chegar lá e falar assim, a culpa é do pastor William que não me visitou. Pelo contrário. Deus vai falar, a culpa é sua, porque a salvação do William ele tentou garantir. É sua. Eu tenho certeza disso, irmãos. Eu tenho tanta certeza disso que o próprio Jesus deixou pessoas pelo meio do caminho. Deixou pessoas pelo mesmo caminho, a exemplo de Nazaré. A exemplo de Nazaré. E o que ele estava falando? Ele estava falando, olha, eu vou enviar vocês. Mas a igreja foi alguma coisa, esse envio, essa missão foi alguma coisa que já foi profetizada há muito tempo atrás. Eu vou tirar esse relógio, colocar ali em cima, para eu não perder o tempo. Há muito tempo atrás. Para falar a verdade, a igreja, ela nasceu antes da fundação de todas as coisas. Se o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação do mundo, vamos dizer assim, da reorganização de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 2, que no primeiro versículo não é isso que está falando,
mas da reorganização de todas as coisas. O Cordeiro de Deus morreu antes disso. Eu quero lhe dizer que a igreja, ela já estava no coração de Deus há muito tempo antes. Muitos anos antes. Não é que não foi dando certo, peraí, eu escolhi, eu vou criar Adão. Ah, não deu certo, Adão pecou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vou escolher uma nação agora. Não vai dar certo, não deu certo. Agora eu vou tentar um povo aqui misturado de tudo quanto é que é lugar. Não, não foi isso que aconteceu. O projeto de Deus sempre foi igreja. O projeto de Deus sempre foi lá na frente. O projeto de Deus sempre foi você, sempre foi eu. O projeto de Deus sempre foi igreja. E esse versículo em especial em Cantares, não está falando de outra coisa a não ser do projeto do Senhor, a igreja. Charles Spurgeon, ele dividiu esse texto em 4 partes, e eu quero rapidamente falar dessas 4 partes. Você está com a sua Bíblia aberta? Se não tiver, se já decorou, não tem problema, pode mantê-la fechada. Mas se ela estiver aberta, as frases, elas são a divisão que Spurgeon usou. E ele diz assim: primeira, quem é essa que aparece como a alva do dia? Segundo, formosa como a lua. Terceiro, brilhante como o sol. E quarto, brilhante como o sol, isso. E quarto, imponente como um exército com bandeiras. Salomão recebe uma visão espiritual da igreja do Senhor, e ele olha de longe e fala assim: quem são esses? Quem é esta? Quem é esta? Quem é essa que eu estou vendo como um exército de bandeiras? Quem é essa que eu estou vendo com uma alva que surge? Quem é essa que eu estou vendo formosa como a lua e brilhante como o sol? Quem é esta? Quem é esta? Talvez a gente olhe e fale assim: olha, esse homem estava apaixonado mesmo por essa sulamita, né? Que tem uma diferença, né? Sulamita e sunamita. Sunamita é lá em Reis. Aqui é sulamita. Quem é esta, afinal de contas? Essa, profeticamente, ou seja, Salomão estava tendo uma visão daquilo que seria a igreja, já era a igreja. Agora, observe essas características. Em primeiro lugar, surge como a alva. A igreja, irmãos, de Jesus Cristo, ela tem essas características de surgir como a alva da manhã. Para ela própria, já dizia Hernandes Dias Lopes, para ela própria, a igreja é um renovo para si. A igreja, ela tem essa capacidade de estar como se fosse amanhecendo novamente pela manhã. Irmãos, a igreja tem uma capacidade impressionante de ter dentro dela vidas que já tinham desistido de tudo, já tinham abandonado tudo, já tinham largado tudo, largado o evangelho, largado tudo, largado a vida, largado praticamente o sentido de vida, e essas pessoas foram renovadas como uma alva, que deixa uma escuridão de uma noite, e refresca ali amanhã, e vem como se fosse limpando o oxigênio, refrescando tudo, e dizendo: olha, existe um novo dia para a tua vida. A igreja, ela tem essa capacidade de renovação, e quanto que a gente precisa disso, irmãos? Olha, entrou um ano novo, os votos de dezembro para janeiro já se passaram, e nós estamos aqui no dia 2 de fevereiro, e já nos arrependemos às vezes até daquelas questões que nós colocamos no dia 1º de janeiro, ou no dia 31 de dezembro, como queiram. Nós já nos arrependemos daquilo, porque afinal de contas, nós falamos: esse ano eu vou orar mais. Passou janeiro, orou? Olha, esse ano vai ser diferente, porque eu vou ler a Bíblia toda. Já saiu de Gênesis capítulo 12?
Olha, esse ano eu vou fazer uma coisa nova. Esse ano eu vou estudar. Já fez a matrícula? Já começou? As pessoas começam, quem inventou esse negócio do calendário foi gênio, né? Foi uma coisa de Deus. Que a pessoa fecha o ano e fala, não, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer, eu vou executar, eu vou não sei o quê. Mas daqui a pouco já perdeu o ânimo. Ainda bem que tem, né? Vai chegar, o final do ano já está chegando aí, irmãos. Se preocupa não. Vai ter período aí para você refazer os votos tudo de novo. Queridos, a igreja, ela tem essa capacidade de renovação. A igreja tem a capacidade de renovação. Agora escute. Há uma dificuldade no ser humano. O ser humano, ele pode avançar naquilo que ele está se empenhando, conquistar coisas, se alegrar com aquilo, colocar metas maiores e mais grandiosas e avançar naquilo, conquistar, sair à conquista, fazer, executar e olha, e tudo para a glória de Deus. Mas para o lado negativo você não precisa fazer muito esforço. Você não precisa se esforçar para ser um crente medíocre, desculpa a expressão. Você não precisa se esforçar para ser um filho que dá trabalho. Você não precisa se esforçar para ser uma pessoa em dificuldades. Já existe um elemento físico, uma força física de degeneração dentro da gente. E se ela é física, ela também pode ser refletido nesse campo de alma, nesse campo de mente, nesse campo dessas coisas. A gente está envelhecendo, o sol está envelhecendo. Vocês sabiam que a estrela, ela começa, parece que amarela, depois se torna azul. Ou perdão, ela começa branca, depois se torna azul. E quando chega a ser amarela como o sol, é porque já está acabando. Que isso, pastor? O sol vai acabar? Não, não é amanhã não, irmãos. É daqui a milhões de bilhões de anos, mas por uma intervenção profética pode ser antes. Mas as coisas, as estrelas, elas também morrem. Há luzes chegando na terra, que as estrelas na sua origem, a luz está chegando agora, mas a estrela na sua origem já apagou. Só que a luz era tão intensa que chegou agora. Tem chegado agora, elas estão muitos anos-luz daqui, muita velocidade, muita distância dessa luz. E está chegando agora na terra. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a igreja tem uma capacidade de renovar-se. Quando a Bíblia fala que ela é como a alva da manhã, irmãos, você já acordou cedo ou você já perdeu uma noite de sono? Eu já perdi várias, mas você já perdeu uma noite de sono e já viu o amanhecer como que é? De vez em quando as pessoas descem daqui para o plano piloto, por a gente estar na região serrana de Brasília, desce daqui para o plano piloto e está aquela serração toda assim no plano piloto, assim, né, de manhã cedo. Aí você olha e fala assim, olha lá, aquela serração mais ou menos é o significado dessa alva. Ela quem purifica o ar, é ela que dá o primeiro alimento às plantas, é ela que renova a natureza, é ela que combate a poluição. Ou seja, dentro da nossa alma, a igreja para nós, ela é isso. Ela de vez em quando parece que a pessoa não vai mais, que não tem mais jeito, que não dá mais, que ela deliberou para o mal, ela falou, ela planejou o mal, ela deliberou para fazer as coisas ruins, mas de repente o Senhor Jesus sopra como se fosse uma alva, e para a igreja própria aquilo é renovado, as esperanças começam a voltar a vir à tona, a graça de Deus começa a subir novamente, e você fala, meu Deus, eu não posso ficar parado do jeito que eu estou, eu não posso ficar do jeito que eu estou, isso só depende de mim, porque Deus está da mesma maneira. Eu hoje de manhã falei que a fé daquela mulher que tocou em Jesus, a mulher do fluxo de sangue,
sangue, ela era reflexiva, era uma fé que ao tocar a mulher, ela falou, se eu somente tocar, e olha, eu não vou tocar no braço dele, porque senão ele vai se tornar impuro, eu não posso, pelo rito, eu não vou tocar nas vestes dele, porque ele vai ter que tomar banho, então eu vou tocar, na borda da calça dele, porque eu sei que ali já sujou mesmo, ele já passou num monte de poeira, eu vou tocar no lugar onde está mais sujo nele, e eu vou lá e eu vou tocar, e eu sei que eu serei curado. Irmãos, isso às vezes falta em nós. Eu sei que se eu for me aproximar de Cristo, Cristo também vai fazer alguma coisa por mim. Às vezes a gente fica sem vontade de participar das coisas, sabe por quê? Porque a gente não tem expectativa que Deus vai fazer alguma coisa por nós. Sonda seu coração, por favor. Quantos saíram de casa? Sonda o seu coração. Quantos saíram de casa dizendo, hoje eu vou me aproximar de Jesus? Não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Hoje eu vou me aproximar de Deus. Hoje eu vou cultuar o nome do Senhor. Eu já vou sair da minha casa louvando o nome de Jesus. Eu já vou sair da minha casa aqui agradecendo a Deus. Eu vou colocar um louvor no carro, porque eu já quero chegar lá, já com meu coração preparado. Eu já vou para o culto, já com expectativa de receber algo divino. Eu já vou para o culto com expectativa do Senhor responder as minhas orações. Eu já vou sair daqui com expectativa do Senhor fazer algo pela minha alma. Eu já vou sair daqui esperando em Deus receber alguma coisa. Queridos irmãos, como que seria bom que eu e você saíssemos de casa como passarinhos, de boca aberta, esperando ainda no ninho, esperando Deus nos alimentar, esperando Deus falar, não, eu tenho um alimento melhor para você, eu tenho algo mais precioso para você nessa noite, eu tenho algo melhor para você nessa noite, mas de repente a gente sai de casa e fala assim, vai ser a mesma coisa, vai ter lá um irmão pulando lá na frente, vai estar um calor violento, aquelas crianças vão estar andando na igreja de novo, tem lá um povo lá esquisito, que vai estar lá falando, não vai ter testemunho, o povo que vai cantar, não vai cantar direito, o irmão da guitarra vai desafinar, estou falando da guitarra porque não teve guitarrista hoje não, né? O da guitarra vai desafinar, e eu vou ouvir aqueles hinos enjoados, ai meu Deus do céu, e eu vou lá só para cumprir o que eu preciso cumprir, querido, você está fazendo mal para a sua alma. Renove-se na alva. Mas eu não posso ficar só na alva. Vamos para frente. Ele ainda fala que em Deus, em Jesus Cristo, nós temos, a igreja, é formosa como a lua. Irmãos, a maior expressão, e eu já preguei isso aqui na igreja, uma mensagem antiga que eu prego, né, sobre a glória da lua, baseado em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16 tem aproximadamente 30 ilustrações. Paulo, quando fala de ressurreição, ele traz tanta ilustração, mas tanta ilustração. Se você for estudar só aquelas ilustrações esse ano, já valeu a pena estudar a Bíblia. Mas, irmãos, a lua, ela fala da igreja na dependência de Deus. Veja comigo, a lua não tem luz própria, tem? Não tem. A lua, ela brilha porque o sol que está do outro lado da terra bate nela e reflete. A lua, ela não tem luz própria, ela não é um astro luminoso. Ela é um astro iluminado. Ela depende do sol para poder brilhar. A igreja da mesma forma em relação a Deus. Nós somos dependentes de Deus para brilhar. Nós somos dependentes de Cristo para brilhar. Da mesma forma. Segundo, a lua, ela tem fases. E às vezes, essas fases são de contrição e fases de avivamento. A lua, ela é nova, ela tem até ela é tão brilhante certas vezes, que ela
parece que é uma nova lua que colocaram lá, porque fica uma auréola assim em volta dela, um negócio bonito, brilhante. Eu nem consultei o calendário para saber se estamos em lua nova ou cheia, né? Cheia não, mas a nova é mais bonita. Né? Normalmente é assim, início de mês, mas o calendário lunar ele muda demais em relação. Então não dá para... Eu ia fazer uma afirmação aqui. Se o nosso calendário fosse judeu, com certeza ia estar na lua nova, porque a mudança de meses é na lua nova. Mas, voltando, a lua ela tem essa capacidade, mas ela vem, às vezes ela mingua, às vezes ela cresce, e às vezes ela é cheia, ela é plena, e às vezes ela se renova. Queridos, você tem que entender, por favor, entenda isso. Vida cristã não é vitória o tempo todo. Me perdoe falar isso, mas é a verdade. Vida cristã não é 100% fé o tempo todo. Tem vezes, querido, que eu esmoreço. E eu devo esmorecer mais do que você. Porque eu esmoreço quase todo dia. Eu falo, Jesus, eu não vou dar conta desse negócio. Quando eu dobro o joelho, já falo, Senhor, esse negócio, essa estrutura, sozinho eu não vou ter conta. Se o Senhor não brilhar sobre mim, eu não vou dar conta disso. A lua, ela depende do sol, senão ela não seria lua. Essas fases, elas influenciam a terra. Você sabia disso? Dependendo da lua, se tiver mulher grávida pronta de ter bebê, acelera ou atrasa a data, por causa da força gravitacional que a lua exerce. A maré, os mares, depende da lua. A maré ela enche e ela desce por causa da força gravitacional que a lua exerce sobre a terra. Agora, quem exerce maior influência, a terra ou a lua? A terra. A terra tem muito mais poder sobre a lua, tanto que não é a terra que gira em volta da lua, é a lua que gira em volta da terra. A massa da terra é muito maior. Mas observe, irmãos, a lua está ali como um agente influenciador. Eu lhe pergunto, quem exerce maior influência? O mundo ou a igreja? Não, a igreja, pastor. Que nada, querido, você está enganado. O mundo já jaz do maligno. Quem exerce influência nesse mundo é o maligno. O mundo está enterrado no maligno. O mundo, as coisas do maligno estão no mundo. A estrutura do mundo é uma estrutura de trevas. Mas a gente exerce uma pequena influência. Uma pequena influência nos nascimentos de pessoas novas. Olha que coisa bonita. A gente exerce uma pequena influência nas águas da glória do Senhor que vão cobrir a terra como o mar. A gente exerce essa pequena influência. Querido irmão, a sua existência em servir em Jesus, ela é tão importante, que a Bíblia Sagrada fala que se a igreja não estivesse aqui, e o Espírito Santo não estivesse aqui nos ajudando, esse mundo já teria sido tomado pelo maligno. Tomado completamente. A Bíblia fala que há um que o detém. Mas quem é esse um que o detém? Se eu não me engano é 1 Tessalonicenses. Um que o detém, quem é esse um? É o Espírito Santo que está ainda barrando as obras de Satanás. Através de quem? Através de mim, através de você. Querido irmão, essa é a nossa grande chamada. De repente você, pastor, eu não tenho coragem de abrir a boca, mas esteja presente. Porque a melhor mensagem é a tua vida, a melhor mensagem é o teu testemunho. Às vezes você não abre a boca para falar, mas todo mundo observa você, o mundo está de olho em você, e as coisas começam a mudar ao redor. E quando tem alguém com problema, ele vai procurar quem? Você. Então eu vou pular o terceiro ponto, vou direto para o quarto e terminar. No quarto ponto, ele vê a igreja diante dos seus inimigos, já dizia Spurgeon, e diante dos inimigos de Deus. Essa igreja, ela é como um grande exército
com bandeiras. Um dos nomes, não sei nem como é que fala mais, mas ok. Deus aparece na Bíblia como Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O que um exército com bandeira fazia? O que um exército com bandeira demonstrava? Um exército com bandeira mostrava a sua galardia, a sua imponência, a sua capacidade de conquista. Um exército, quando tinha bandeiras, baluartes, era um exército organizado. Um exército que sobe a batalha, mas que não sobe como bárbaros, não sobe como pessoas desgovernadas. É com estratégia, é com passos definidos. Irmãos, essa semana nós vamos orar a Deus. Eu estou convocando a igreja para que nesses próximos 2 meses nós tenhamos o maior movimento de oração que já existiu nessa igreja. Nós vamos orar por vidas, nós vamos orar como toda semana de oração a gente faz por todos os membros da igreja. Eu vou pegar a lista de membros da igreja e orar por eles. Mas não vai ser só isso. Eu ainda nem conversei com os pastores, a vida está tão assim, eu já fiz várias visitas essa semana, várias, e vou continuar fazendo a semana que vem. Mas escute, aqueles que desejarem, a gente vai querer fazer uma campanha na igreja. Bom seria que fôssemos em todos os lares, mas eu sei que tem gente que não pode nos receber por algum motivo. Mas nós queremos fazer o sacerdote dentro da minha casa. Será uma visita curta, 30 minutos, 40 minutos. Não precisa ter lanche, não precisa se preocupar com lanche. Se quiser fazer lanche, pode fazer pipoca com água gelada. Não se preocupa com dinheiro. A gente não vai na sua casa para jantar, para comer. Mas eu quero convocar os pastores, obreiros, vários deles têm atividades à noite, mas a gente pode fazer isso no domingo à tarde também, a gente pode fazer isso no sábado. Os líderes de grupo, a gente vai buscar essas pessoas, vamos até a casa delas, vamos orar por elas, vamos abençoá-las, e vamos movimentar em oração. Se você é uma pessoa que mora só, e é uma senhora, ou uma jovem senhora que mora só, eu vou com a minha esposa, ou vai eu, pastor Severino, e alguém, uma missionária, a irmã Hilda, não sei. A gente pode ir juntos, abençoar a sua casa, ninguém vai constranger ninguém, seus vizinhos não vão ficar falando, ixi, tem um povo ali estranho, entrando na casa daquela pessoa ali, ela diz que é crente, coisa esquisita, não. Mas nós queremos abençoar o seu lar, nós queremos ir lá, nós queremos orar por vocês, nós queremos pedir a Deus graça sobre a sua vida, nós queremos fazer isso. Não me chame para lamber ferida, não me chame para reclamar de igreja, porque a igreja, pastor, a igreja está faltando isso. Meu irmão, eu sei, você acha que eu não sei? Eu sou pastor há 18 anos, se você tiver uma revelação do céu, e falar a igreja, e eu não saber, é meio esquisito isso, porque a unção primeiro passa na cabeça. Biblicamente esse negócio está meio esquisito. Mas eu sei da maioria dos problemas da igreja. Eu sei da maioria dos problemas. E eu não estou apático a eles. Tem coisas que são administráveis e tem coisas que eu consigo resolver. Aquilo que eu não consigo resolver, eu não vou morrer por causa disso. Eu não consigo resolver, não está nas minhas forças. Eu oro a Deus e entrego na mão do Senhor. Aquilo que é administrável, eu administro. E aquilo que é resolvível, eu resolvo. É assim que tem que levar a vida. A vida é assim. Mas escute, para que nós nos levantemos, a gente precisa de um pouco de compromisso. Você individualmente, eu individualmente, preciso de um pouquinho de compromisso. Por quê, irmãos? Porque eu e a igreja já está percebendo que existe pessoas frutificando.
E essas pessoas que estão dando fruto, são essas pessoas que eu vou poder contar com elas. Pastor, mas nem se preocupa comigo, pastor. Eu quero estar, eu quero orar, eu quero contribuir, eu quero estar na igreja, eu acho a igreja gostosa, eu quero estar aqui, eu não me mando embora não, pelo amor de Deus, a gente não faz isso, né, de jeito nenhum, mas não me manda embora não sei o quê, mas, irmãos, nós precisamos de dar um passo de fé esse ano. Eu não vou retroagir diante da condição que a igreja está. Porque se eu ficar parado, como a igreja está, a igreja não vai avançar. E nós vamos voltar aos cento e não sei quantas pessoas, lutar. No final do ano, nós vamos chegar a um número que a gente tem hoje. Aí depois a gente volta de novo. Aí no final do ano, não, eu não vou ficar fazendo isso com a igreja e nem Deus quer que eu faça. A gente, depois desse tempo de oração, nós vamos dar alguns passos de fé. E eu vou contar com algumas pessoas, eu sei que tem pessoas que eu posso contar, sei que tem pessoas que até gostariam que eu contasse, mas também não estão preparadas para isso, mas tem trabalho para todo mundo se quiser, né? Não vou falar assim, que parece que eu estou excluindo alguém. Tem trabalho para todo mundo que quiser. Mas para a gente ser um exército com bandeiras, para a gente ser aquelas pessoas que Deus olhou, que Jesus olhou e confiou e falou, agora eu vou enviar vocês. Vocês viram que eu tenho poder para curar, para ressuscitar e para expulsar demônios. E vocês viram que eu também fui rejeitado. Como vocês tiveram essas duas experiências, agora vocês estão prontos para serem enviados. Eu tenho certeza, irmãos, que esse ano será diferente. Você pode ficar de pé, por favor.